Olá, você é bem-vindo a mais um de nossos programas. Eu sou o pastor Welbert Aquino e esse é o Conexão Getsemane. Amado, seja bem-vindo a mais um programa. Hoje nós temos a honra de receber uma grande autoridade no meio eclesiástico, a honra de receber o pastor Toninho, Antônio Carlos. Você vai saber quem é daqui a pouco no decorrer da nossa entrevista. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer, uma honra minha estar com você aqui, em nome de Jesus. Pastor Toninho, para mim é um privilégio recebê-lo, porque eu fiz parte do início do trabalho ali, quando começou a Cidade Voadora, irmão. Estava querendo contar logo depois, mas já vou começar contando de uma vez. Cidade Voadora. Está à sua frente aqui hoje de vocês, para abençoar esse programa, o pastor Toninho, que é o idealizador do projeto evangelístico que revolucionou, né, pastor? A década de 80, a década de 90, 2000, e está voltando agora no novo endereço, depois ele vai falar com mais detalhes. Pastor Toninho, fala com o pessoal de casa, quem é o pastor Toninho? Meu nome é Antônio Carlos Menezes, sou casado, tenho 3 filhos. Sou pastor da Igreja Presbiteriana Central em Contagem, presidente da Missão Evangélica Cidade Voadora, a Nova Jerusalém que vinha do céu ali em Apocalipse, capítulo 21. Então o pessoal pergunta, o que é Cidade Voadora? É a Nova Jerusalém, Amém, que vinha descendo do céu, a Cidade Voadora, o Reino de Deus. Eu vi, inclusive, esse slogan, a Nova Jerusalém, e foi bom que você explicou para o pessoal o que significa, né? Porque pensava, Cidade Voadora. E a Cidade Voadora foi um projeto que o senhor criou? Foi o senhor que criou a Cidade Voadora? A Cidade Voadora nasceu na época de 80, 90, né? Eu me converti em 1980, setembro de 1980. Na primavera? Primavera. Quem pregou o evangelho para mim foi Enio. Ele era dono de uma boate chamada Legalope, ali na Rio Grande do Norte. E eu era uma pessoa completamente fora da presença de Deus. Eu recebi dos meus pais carinho, amor, acolhimento e tudo. Só que eu sou de uma família não evangélica. Eu não conheci Jesus na minha adolescência. Seus pais não são evangélicos? Não são cristãos, não eram. Não eram cristãos. E por causa disso faltou tudo, faltou Jesus. E eu fui pelo caminho errado, né? Uma adolescência um pouco transviada, ovelha negra da família. Até que um dia, indo com a minha motocicleta lá para a Serra da Moeda, encontrei com Enio. E nós fomos para uma cachoeira e ele falou do amor de Jesus para mim, do amor de Deus. Eu era magro e dava dó, meu paletó listado, uma lista só, igual aquela canção. Mas Jesus entrou no meu deserto e mudou meu coração, minha vida, minha história. E ele falou de Jesus, do amor de Deus. E ele começou a pregar para mim durante 9 meses sobre Deus. Eu detestava crente, não gostava de igreja nem pastor. É mesmo? Porque o diabo ele faz isso, né? O que ele puder fazer para você não ouvir a palavra e criar uma aversão pelas coisas de Deus, o diabo faz. Interromper o chamado. Porque o Satanás sabe que o dia que você conhecer Jesus, ele nunca mais tem poder sobre a sua vida e Jesus só tira de nós o que não presta. Isso. E eu tinha uma concepção errada, achava que era tudo não pode, que crente era a liberdade reduzida, que era uma vida medíocre, que era para coisa velha, gente pobre, gente inculta. E o diabo colocou isso tudo no meu coração, então eu tinha uma aversão ao cristianismo. Mas eu conheci Deus através desse irmão, falou do amor de Jesus, do verdadeiro cristianismo, que não é proibição, não é fanatismo, não é religiosidade, é vida e abundância, é libertação, é cura, é paz. É uma vida verdadeira. O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 17, 18 anos de idade. O senhor, são quantos filhos lá na casa do senhor? Eu tenho 3 filhos. Não, quantos irmãos o senhor tem? 6. São 6 irmãos. O senhor é qual posição? O caçula. O caçula. Aquela ovelha negra lá. Que tinha tudo, ganhava tudo que o papai... Mas não tinha nada, que era paz, alegria, Exatamente. nada. Não sabia o que era almoçar com a família, jantar com os pais. É mesmo? Não sabia de nada. Qual região que o senhor morava nessa época? Eu morava ali na cidade de Contagem mesmo, região de Contagem. Eu pensei que o senhor era de Belo Horizonte, o senhor era de lá de Contagem. Depois mudei para Belo Horizonte e fui para São Paulo. E voltei. Nessa época, essa boate que tinha, Legalope, né? Legalope. Ela era famosa. Muito famosa. Muito era uma famosa. Grande boate ali. E eu ficava ali de segunda a sábado nessa boate, né? Eu era da noite, né? Com 19, 18... Era igual 17, vampiro, à noite e dormia de dia. Então, e nessa caminhada lá da Serra da Moeda, que ele fala do amor de Jesus, prega durante 9 meses, e eu nasci num contexto de um avivamento em Belo Horizonte.
de pregação. Para você ter ideia, fiz amizade com Enio, a gente orava 1, 2 horas por dia, 10 capítulos da Bíblia, eu me converti e de cara me deram um pacote desse tamanho de folheto, falou, agora você vai evangelizar, você se vira. Você já conheceu a verdade, foi liberto, foi curado, você é salvo, agora vamos pregar o Evangelho de Jesus. Sabe o que eu fico impressionado com você falando isso? Tá vendo, meu irmão? Como que nasce um evangelista? Você vê o trabalho que o pastor Toninho que é muito humilde, mas o tamanho do trabalho que ele desenvolve hoje é enorme em Belo Horizonte, Minas e no Brasil. Está até indo para fora, né, pastor, agora há pouco tempo. O senhor vai viajar para a Europa para fazer um evangelismo, um trabalho evangelístico lá grande. Mas como que nasce um evangelista? Ele nasce, primeiro, com humildade, segundo, com compromisso, né? E uma pessoa evangelizando por trás que tem principalmente tempo. Ela gastou tempo com o senhor. Essa pessoa que apresentou Jesus para o senhor, ela gastou tempo com o senhor. Se tornou meu melhor amigo. Ele falava de Jesus de uma forma diferente, com unção, com vida, com transformação. Nada de ritual, nada de legalismo, nada de liberalismo. E ele entregou os panfletos na mão do senhor e falou... Agora se vira, agora nós vamos evangelizar. E todo dia de madrugada, nos botecos, nas boates, e tudo quanto é lugar que você imaginar. Qual igreja que era na época? Pra você ter ideia, o Enio, ele fundou o Ágape. Ele que fundou, ele é o fundador da missão. O Ágape. Ele começou o Ágape. Cidade de Valor começou no Parque Municipal. Reunimos toda a tarde no Parque Municipal falando do amor de Jesus. Só que Cidade Voadora nasceu com a morte do Enio. Ele morreu e nós começamos a evangelizar os nossos amigos, falar do amor de Cristo. Aí que nasceu a missão Evangelista Cidade Voadora. Como é que vai chamar Cidade Voadora? Vamos falar do amor de Deus, do amor de Jesus. E nós fomos reunindo, depois ela começou na casa do Alex com 4 pessoas, aí depois fomos para uma casa, começamos a reunir dentro de um cassino. Dentro de um cassino, aqui em Belo Horizonte? Aí depois a gente viu que não era legal, a primeira igreja abriu as portas para a gente, depois fomos lá para o Teatro Casanova. Engraçado, eu pensava que tinha nascido dentro da igreja presbiteriana. Aí você foi evangelizado por ele. Nasceu no Parque Municipal. No Parque Municipal. Foi para uma casa, depois que foi para a igreja. Esse programa está indo para centenas de lares, milhares de lares, na verdade. Está vendo aí, meu irmão? Muita gente imagina que nasceu dentro da primeira igreja presbiteriana. Tem muita gente que pensa isso. É bom estar recebendo o senhor aqui. A primeira igreja nos acolheu como pai, né? Acolhendo um filho. Isso. Foi uma grande bênção na nossa vida, assim como a metodista. Teve um período que foi 8ª presbiteriana. Isso mesmo. Outro período, a própria Getsemane. Mas o senhor fez seminário na igreja presbiteriana? Eu fiz seminário batista e presbiteriano. Você fez os 2 seminários? Fiz os 2 seminários. O primeiro foi qual? Eu sou um batisteriano. Batisteriano. Qual foi o primeiro seminário que você fez? Faculdade de Teologia Shalom, com o pastor Josibel. Aí o nosso presbitério da Igreja Presbiteriana do Brasil, eles não aceitaram Isso, o seminário. Eles eram bem tradicionais. Então eles pensaram, eu fiz o seminário presbiteriano também. Foi difícil renunciar a tudo aquilo que o senhor amava? Na verdade, é uma libertação, né? Foi uma libertação. Libertação, não é proibição. Porque tem Deus liberta. Exatamente, porque tem gente que fala assim, você quer ser um líder? Vai ser uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. Mas... principalmente uma libertação, libertação. Uma honra. Você vê tudo com alegria, você começa a dar valor, o que tem valor. Deus, ele abre os seus olhos para aquilo que realmente é importante. Voltei para casa, preguei o evangelho para o meu pai, ele se converteu. Foi a primeira alma que eu ganhei, foi para o meu pai. Seu pai. Eu escrevi uma carta de amor para ele. E ele se surpreendeu, porque... porque eu só pedia dinheiro, só tinha problema. Quando eu mandei a carta para ele falou com a esposa, né, minha mãe, esse menino está com um pepino aí, está pedindo o quê? Qual é o problema que ele está tendo? Porque ele mandou uma carta para mim, não é disso? Aí minha mãe falou assim, é uma carta diferente. Eu falei, então lê, quero ver se é diferente. Eu quero saber que problema que ele entrou. O que é dessa vez que está arrumando? E ali estava a carta... Aí eu falava que eu amava, que Jesus tinha mudado a minha vida, que ele tinha muito valor para mim. Que ia transformar uma família. Que eu tinha voltado para casa, que eu queria ficar perto dele. Que eu amava ele demais. Aí eu preguei o evangelho para ele e falou assim, um Deus que traz você para mim, só pode ser um Deus bom, eu quero esse Deus também. Eu também quero esse Deus. Meu irmão, esse Deus que traz algo bom para sua família, vai te edificar mais ainda com o programa. Se você perdeu o começo da entrevista, é só olhar no YouTube, Conexão Getsemane. Até o nosso próximo bloco.
Seja bem-vindo ao segundo bloco do nosso programa Conexão. Gente, vocês estão tendo uma oportunidade hoje de conhecer um evangelista que teve uma mudança. Deus mudou a vida dele. Um Deus que fez algo bom para a família, para a vida e para os amigos dele. Pastor Toninho, aí Deus mudou sua vida e como foi? Depois que Jesus entrou no meu coração, eu comecei a aprender a orar e buscar Deus e querer agradar, obedecer e estar no centro da vontade de Deus. Então eu comecei a orar por duas coisas. Primeiro foi, Deus, eu quero uma família, eu quero uma esposa. Mas uma esposa que ama o Senhor mais do que eu. E eu quero que o Senhor me oriente quanto à minha profissão, meu trabalho, o que eu vou ser na vida. Entreguei minha vida para Jesus 100%. Falei, Deus, faça o que quiser. E eu senti um chamado para o ministério. Comecei a orar, fui para o seminário, comecei a estudar. E Deus foi trabalhando no meu coração. Tinha paixão por pregar o Evangelho, estudar a Bíblia, orar, buscar o Senhor. E eu senti um chamado para o ministério. Você já trabalhava com alguma coisa? Eu era projetista da área de eletromecânica. De eletromecânica? Já era engenheiro? Pois é, desenhista industrial. Desenhista industrial. Projetista industrial. E trabalhando, e eu pedi a Jesus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aí eu saí da empresa e fui para o seminário, falando de Jesus. E do seminário me tornei um pastor da igreja presbiteriana. Eu nunca mudei de igreja, nunca mudei de pastor. Eu tive um pastor a vida inteira, uma igreja só. Eu aprendi a honrar meus pastores, a me submeter à autoridade, a obedecer e ver na vida deles o meu Moisés, que ia me conduzir no caminho certo. Que é fundamental, né? Claro. Porque hoje em dia as pessoas perderam o respeito pelo pastor, pela denominação, Isso. Nós vamos falar pela um pouquinho sua liderança. Disso depois. Eu acho que só tem autoridade quem está sob autoridade. Isso. Então, eu aprendi a respeitar meu pastor e por causa disso hoje eu sou um pastor também, sou evangelista. Fui pastor em algumas igrejas presbiterianas, dentre elas eu fui ali com o pastor Ludigero, um amigo meu, um homem de Deus. Depois Deus me levou para a Universidade Mackenzie, em São Paulo. Me tornei coordenador da capelania do Mackenzie, mais de 50 mil alunos ali naquela universidade. Foi coordenador lá na universidade. E fui um pastor da igreja presbiteriana da Penha, uma grande igreja em São Paulo. A minha esposa, ela é médica da área da oftalmologia, cirurgiã. Como é que é o nome dela, doutora? Doutora Carla Menezes, ela trabalhava no Hospital Beneficência Portuguesa. Isso. E trabalhando ali na universidade, Deus me fez um outro chamado, que eu deveria voltar para a minha cidade e plantar uma igreja. A visão era essa. E eu estava ali numa grande igreja, numa grande universidade, minha esposa num grande hospital, e Deus queria que eu recomeçasse algo do zero. Praticamente tudo resolvido. Tudo resolvido, tudo financeiramente, tudo que você imaginar, tudo assim já, né, aos olhos humanos. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, seu tempo aqui acabou. Você veio preparar o caminho do capelão, você veio, fez um trabalho. Era uma preparação para o ministério. Deus faz uma obra em nós, depois através de nós. Isso. Tudo é um período de aprendizado, né? Deus vai te treinando. E eu fui me moldando, falei, Deus, eu quero agradar o Senhor. O importante não é igreja grande nem pequena, é a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. O melhor lugar para se estar é onde Deus quer. Teve sinceridade na conversa. Então, eu quero é Deus. Né? Aquela música, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Só que Deus me deu uma esposa mais crente do que eu. Eu pedi a Jesus uma esposa que amasse Jesus mais do que eu, e Ele deu. Essa frase do pastor, e Ele deu. Deixa eu estar interrompendo um pouquinho, porque a gente tem que enfatizar isso. Essa frase do pastor rodou Minas inteiro. Eu já ouvi essa frase nos lugares mais variados que você possa imaginar. Deus, o que eu preciso pedir de uma esposa ou de um marido? Que ele ame mais a Deus do que a mim. Pode continuar, pastor. E essa esposa, quando Deus falou para que eu tivesse que sair de São Paulo, voltar para cá, eu não sabia como eu ia falar com ela. Uma médica, bem-sucedida, um grande hospital, realizando o sonho dela. Eu falei, Deus, eu não posso ser pé de tropeço na vida dela. E um dia, à noite, cheguei em casa e falei, seu Carlos, São Paulo é uma cidade muito ruim, né? Muito insegura, o trânsito está ruim demais. Estrategista. A coisa está ficando meio difícil aqui nessa cidade, você não está achando? Ela falou, desembola, desembucha, né? Fala de uma vez, o que está no seu coração? Eu te conheço. Eu falei para ela assim, o nosso tempo aqui acabou, o Espírito Santo está querendo que a gente saia daqui, Deus quer que a gente saia daqui. Ela falou, já sei disso há muito tempo. Eu só queria que você partisse de você é o sacerdote do lar. Tinha que partir de você essa decisão, mas eu estou com o coração aberto, porque Deus falou comigo a mesma coisa. Eu achei interessante como que Deus é maravilhoso. É uma só carne. Quando Deus chama um, chama o outro. Não tem esse negócio, minha esposa não quer. Não tem esse negócio, não. Não tem, não. É uma carne só. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, inteligente, sábio, Ele é bom.
E eu aprendi uma coisa, ele só tira de nós o que comunhão. não presta. O diabo, ele acha que, coloca no coração do jovem, que Deus desmancha prazer. Xerife patrulheiro, que gosta de multar a gente toda hora. Mas Deus é bom, né? A Bíblia fala que feliz o homem que entrega seu caminho ao Senhor. Feliz serás e tudo te irá bem. Aí fomos para Contagem. Tinha uma igreja lá, que era uma igrejinha pequena. O primeiro sermão que eu preguei lá tinha 3 pessoas, pra você ter ideia, não tinha templo. Tudo tem uma fase, Não né, tinha pastor? nada. Tudo tem uma fase. E Deus falou comigo claramente, essa é a sua igreja. E eu pedi um lugar para que eu pudesse morrer naquele lugar. Eu não queria ser pastor, ficar mudando de igreja. Eu não sou ficar de grandes mudanças. Eu falei, Deus, me dá uma igreja que eu possa morrer nela. Que eu dê a minha vida. Não que eu seja dono da igreja, mas que eu dê a minha vida por ela. A igreja do Senhor. E começamos essa igreja e Deus nos deu uma honra, assim, um presente, né? Ali, de frente para a igreja, havia ali a boate do Mafunfo. Que quando tinha culto, não tinha como parar carro, a igreja não tinha como funcionar. Para quem não sabe, a boate do Mafunfo ela era a boate mais famosa, não só de Contagem, mas de Belo Horizonte. Era a maior boate da América Latina. Ela era a maior da América Latina em tamanho e tal. E ela lotada, lotada. Os jovens estavam todos indo para lá. Isso. E uma coisa interessante, quando tinha culto e show, não tinha como. Era uma anarquia. Era uma dificuldade. Muita prostituição, muita droga. Era um lugar horrível. Para você ter ideia, onde a igreja, onde ela era, né? Era o imóvel mais barato. Ninguém queria morar lá, não. Perto de um inferno desse. Né? E Deus, em determinado culto, eu fiz uma oração. Falei, Deus, não dá mais. Amaldiçoa esse lugar, em nome de Jesus. Mas quando eu falei para Deus amaldiçoar, que já era uma coisa amaldiçoada, eu nunca pensei que Deus ia nos dar aquela casa. Eu orei para que Deus desse uma igreja, um pastor, mas que fosse um lugar do bem, mas não aquele inferno mais, que ninguém mais aguentava. Muito tráfico, né? muita prostituição, adultério. E ali nascia... Inferno. Naquela oração Deus ouviu aquela oração. Ali nasceu a igreja presbiteriana. Central de Contagem. Ela é ligada ao presbitério? Ela é ligada ao presbitério. E Deus nos deu essa casa. Hoje é a nossa igreja. Meu irmão, se você vê a igreja, olha na internet aí, Igreja Presbiteriana Central de Contagem. Só você procurar que você vai achar no YouTube, na internet. Você vai ver o que é o poder do Deus que você serve. Esse Deus que eu quero, pastor, é esse Deus de estender uma mão, do homem que estende uma mão, e através daquela mão estendida de um pastor, as coisas mudam, a realidade muda. Está muito, muito gostosa a conversa muito edificante, e nós temos mais um bloco, e até o próximo bloco do Conexão Getsemane. Eu não posso entender que o amor seja apenas discursos ou poesias, canções que não mudem a dor de ninguém. Pois quem mais ensinou sobre amor e por amor a si mesmo entregou, tudo fez em silêncio. Não entendo pessoas nas ruas sem pão, sem abrigo, maltratadas, pisadas, feridas por quem diz que sabe amar. São as contradições que as palavras humanas jamais vão poder explicar. Feridos por causa do amor, amados querendo ferir. Quem sabe amar é por Deus iluminado. O seu destino é amar e ser amado. Onde estiver, no mais alto monte ou no profundo mar, surgirá alguém que o amará também. Quem sabe amar leva cura ao ferido, reparte o pão e anima o abatido, e as suas mãos serão nesse mundo como as mãos de Deus, como um anjo bom
Olá, mais um bloco do Conexão Getsemane com o pastor Toninho, da Cidade Voadora. Está nos edificando. Pastor Toninho, com relação ao movimento Cidade Voadora, ele era o quê? Ele era um movimento direcionado para os jovens. Hoje, eu criei um projeto, eu mais um Nito Landau aqui em Belo Horizonte, chamava Santo Cristo. Era uma balada gospel. Era um pub que não tinha bebida alcoólica, foi falado na Veja, no Estado de Minas, na TV Alterosa. E teve vários movimentos, inclusive a Cidade Voadora foi um dos movimentos, junto com a MPC, com a Mocidade para Cristo, o Clubão, que eram baladas evangélicas que tinham, há mais tempo atrás, trabalhos e ministérios desenvolvidos para jovens. Isso é uma fumaça, porque eu já ouvi várias vezes falar, já falaram até comigo como pastor, isso aí é uma fumaça. Trabalhar com jovem dessa maneira é uma coisa que passa. O que o senhor tem para falar para o jovem com relação a isso? Para os jovens que estão nos assistindo, os jovens, os pais dos jovens, os avós dos jovens, os pastores dos jovens. O que tem a ver balada, movimento renovado? O que tem a ver isso? Dá um toque para a gente sobre isso. Eu creio que duas coisas são importantes a gente ver a diferença, né, da balada e da balada. Tem dois tipos de baladas aí. Exemplo, Cidade Voadora, pelo nome ser um nome exótico, né? Pessoal, Cidade Voadora, que negócio é dele? Isso é gente voando, gente doida lá e tal. Então, despertava uma curiosidade. Então, as pessoas chegavam lá e pensavam que era uma balada, que o pessoal ia ficar lá, doidão. E quando chegavam lá, era adoração a Deus e pregação da palavra. Era uma santa balada. Amém. Né? Era um show, igual no céu. No céu também é um show, né? Com ministração não de artistas, mas de levitas, de homens ungidos que adoravam a Deus, levavam o povo para a adoração e depois uma pregação da palavra e a oração de libertação, levando o povo à conversão e mudança de vida. Tinha radical. uma estratégia, né? Estratégia. E a estratégia nossa é o seguinte, evangelismo e despertamento. Isso. Sempre eu falava assim, você que está aqui e não conhece Jesus, que Deus possa entrar no seu coração e mudar a sua história e consertar a sua vida. E você que está aqui, que já conhece Jesus e não tomou vergonha na cara ainda, muda de vida. Se submeta a seu pastor, seja uma pessoa avivada e sirva a Deus, obedecendo a sua vontade. Agora, só que acontece, essa eu creio que é a balada, a pessoa adorando, dançando diante de Deus. Dançando entre parênteses, né? Não é aquela coisa louca também não. Agora, infelizmente, tem certas baladas que você vê que é coisa da carne, que as pessoas querem imitar o mundo, né? Que eu sou totalmente contra, radicalmente contra. Até as pessoas às vezes me convidavam para pregar nesses lugares, eu nem ia. Porque eu não queria que... Tem que ser diferente do mundo, eu não queria que as pessoas assimilassem a minha imagem com aquele ambiente que eu não concordava. O seguinte, o cara dançar diante de Deus é uma coisa, mas diante do capeta é outra. Isso. Entendeu? Aquelas músicas eletrônicas. O senhor sofreu muito preconceito, né? Porque a igreja presbiteriana era bem tradicional. Eu falo isso porque eu me converti na igreja presbiteriana. Certo. Eu fui batizado na igreja presbiteriana. Eu sou a mesma coisa, como é que é? Batista? Eu sou batisteriano, né? Batisteriano, eu também sou batisteriano. O reino de Deus está acima disso tudo, né? Isso, amém. Então essa questão hoje, aí começou a fazer a boate gospel, e o pessoal achando que o nome gospel ia espiritualizar a coisa. Então, aí virou aquelas festas. Porque é o seguinte, eu fui um rapaz do mundo, eu era da noite. Sinceramente, se for para ter um ambiente desse na igreja, eu prefiro voltar lá. O pessoal lá faz muito melhor do que na igreja. Muito melhor. Então eu ficava lá de uma vez. Isso. Então, aí o pessoal fala, vamos fazer essas boates aqui para atrair jovem. Que traz jovem? Peguei Jesus, irmão. É Deus, Espírito Santo, é fogo do altar. Compromisso. Compromisso, é mudança de vida. Pastor abençoado. A pessoa é unção, líder. Libertação, cura. A pessoa tira a vida dos olhos. É isso que Deus fez, igual fez com Paulo. A pessoa cai por terra e muda de vida, né? Isso. Fica até cego por um período, mas Deus depois dá uma nova visão. Então, nós estamos precisando dessas baladas santas, onde a pessoa é levada ao encontro com Jesus, sabe? Ela quebrar esse compromisso que ela tinha com o mundo e entender o que é. E que na igreja tem coisa privilégio. Muito melhor. Exatamente, o privilégio, a igreja tem muita coisa muito melhor do que lá fora. Pastor, eu gostei muito de você ter falado sobre a questão dos pastoreios, porque até aquele que te apresentou Jesus foi um pastor na sua vida. Foi, né? Foi um discipulador Então, mesmo. assim, a gente aqui no programa está falando Como agora diz, sobre... Eu nasci no meio do fogão. No fogão. Foi um avivamento, sabe? Foi um Porque avivamento. Pra você ter ideia, eu ia para uma praça, o povo pregando evangelho. Eu ia jogar fliperama, o povo pregando evangelho, fazendo blitz. Tem Jesus, não está preso.
Eu ia para boate, lá dentro da boate ficava pregando o evangelho, barzinho, boteco, Mineirão, pega não sei aonde, o povo pregando o evangelho. Hoje, infelizmente, eu não sei como é que está, mas você não vê o pessoal hoje assim, tão aguerrido. As programações hoje das igrejas estão muito internas. É uma implosão, o evangelho é dínamos, é explosão, é chamado para fora e hoje está chamando para dentro. Isso. Então são os eventos, aí vem evento mesmo. Nós estamos precisando assim, de coisas que levam a pessoa a encontrar com Jesus, com Deus, né? Não com a religião. Foi uma diferença que o senhor falou. Pastor, hoje foi uma aula que nós tivemos com o pastor Toninho, inclusive em relação ao pastoreio, né? Porque muitas pessoas pensam que ser pastor é simplesmente um título. Nós vemos falando nesse programa que a série chama Minha Vida, por isso que eu pedi o pastor Toninho para contar um pouquinho da história da vida dele, sobre a questão do pastoreio. E o senhor, desde o início da história, vem contando para a gente a questão do pastoreio, do cuidado. Não só o Enio cuidou no início, mas eu tive um pastor depois que cuida de mim a vida inteira, até hoje. Que é o pastor Jorge Linhares? O pastor Jorge Linhares é meu padrinho de casamento, é um querido irmão, né? Isso. Mas eu sou presbiteriano, meu pastor Antônio Sperber. Isso. Que foi meu pastor durante muitos anos, até hoje. É um homem de Deus, está com 83 anos. Tem que ser honrado, né, pastor? Tem que ser honrado, amado, né? Como sempre, o pastor Jorge, um grande amigo do coração, né? Que te ama também, viu? Graças a Deus. Que te ama também. Como sempre, a gente tem no final de cada bloco, do último bloco, a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje ela está em João 10, no versículo 5. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai meditar sobre isso. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, Jesus falando, fugirão dele. João capítulo 10, versículo 5. Porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes tinha falado sobre a questão do pastoreio. E logo lá no versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado ou o mercenário, em algumas interpretações, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e ele se dispersa. A palavra de Deus hoje sobre isso é porque eu ouvi uma palavra do Senhor há muito tempo atrás falando sobre a ovelha ser um dos animais mais corajosos. Ele é um animal corajoso. Inofensivo. Só que inofensivo. Corajoso, mas inofensivo. Não incomoda ninguém. E quando vem o ataque do lobo, a primeira coisa que ele faz, a ovelha, é observar o pastor. Ela vê o pastor, abaixa a cabeça e volta a comer. Foi uma palavra do pastor Toninho. Confia. Você tem sido um bom pastor para sua família, para o seu irmão. E quem é o bom pastor? Quem é o bom pastor, pastor Toninho? Jesus. O bom pastor é Jesus. Confie em Jesus. Nunca baseie a sua esperança no homem. Confie em Jesus. Ele tem a solução para o seu problema e ele é o bom pastor. Eu sou Getsemane, pastor Toninho. E você? Eu também sou Getsemane. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho